Estou, como é que é? Como é que é? Estamos então aí com o nosso convidado especial, que é o Johnny G07. Disse bem, não disse? Disse bem. Sim, sim, é igual de BG. G07. A malta normalmente diz G07, não é? Yeah. Ok. Mas Johnny, é igual a como preferidos. é como o preferido? Ok. Johnny. O Johnny, para quem não sabe, é um treinador que participou em 3 competições do canal. Primeira e segunda edição da Liga Titânica e primeira edição do Campeonato Titático. Digo já que na primeira edição ficou com 101 pontos. Em terceiro lugar, na primeira edição do Campeonato Titático ficou com 64 pontos e na segunda edição do Liga Titânica ficou em primeiro, teve 79 pontos. E a minha pergunta é, o que é que tu achaste na segunda edição? Espera aí, cometi aqui mal. Não, está certo, está certo. O que é que tu achaste aqui das competições do canal? O que é que tu achaste da tabela classificativa? Diz-me aí o que é que tu pensas disso. Bem, eu acho que são competições bastante interessantes, não é? É assim, traçam um paralelo às competições nacionais que nós temos, campeonato nacional, campeonato regional, pronto. É sempre uma dinâmica diferente. Tive alguma pena, não é? Nesta última Liga Titânica que não contámos com a participação de alguns treinadores que tinham-se Sim, por apurado. exemplo, do Osvaldo. Desde o qualificador e do Tomar, se não me engano, acho que o Crime também estava apurado. Sim, exatamente. Não pôde. Pena, É uma porque pena, mas os três, eu ainda assim acho muito que a forte. liga foi muito bem disputada. Foi muito bem disputada. Pena Eu que o R Santos acho que em também. termos de. Exato. O R Santos também não podia Diz, estar. Não desculpa. tinha muitas braços para gastar. Mas Pois. diz. Mas penso que em termos de nomes, pronto, a primeira também foi edição de teste, ou seja, não é? Mas em termos de nomes, Isto tudo foi uma edição de teste, este circuito competitivo. Eu digo este ano no circuito. geral, não é? Pois. Sim, eu digo circuito porquê? Porque se a malta faz pontos, mantém-se nas competições, correto? É como se fosse uma autoestrada. Se um gajo entra numa autoestrada, só sai se começar a abrandar o carro. Quando eu digo abrandar o carro, é para começar a perder pontos, a começar a ficar em últimos lugares e tudo mais. E portanto eu vejo isso como um circuito. Mas foi, acho que realmente uma pena porque para mim o Crimes, pronto, foi um dos nomes mais, pronto, que eu mais gostei, também mais dificuldade trouxe na primeira edição, tive pena que ele não pudesse participar agora na segunda. O Osvaldo, pronto, que eu me lembro também, não joguei muitas vezes com ele, mas acho que nunca lhe ganhei, portanto estava a fim de estar a jogar com ele e depois o Tomar também é sempre. Eu por sempre acaso difícil, eu estava também. era assim contigo. Tivemos 4 embates, se não me engano, na altura da segunda Mas edição. nós já jogámos muitas vezes, que eu me lembro. Já, Umas foi perto de 10, também talvez, no Campeonato já, Nacional passado, jogámos várias vezes, jogámos 2 até. Sim, Tem a primeira fase deste Nacional, exatamente. Já. sim, e na primeira fase do Nacional deste ano. Sim. Diz-me uma coisa. Origem do teu nick. Do ISM. Epá. Pronto, isto vem, né? Eu comecei já com amigos, Certo. e nós na altura ouvimos muito Halloween, não é? Eu não posso dizer bem a origem, mas pronto, Sim, ele tem ok, uma mas line, diz mais ou menos, sim. uma das músicas dele, pronto, que é Johnny qualquer coisa, então o G vem disso, tipo na brincadeira, né? Não posso mesmo dizer porque senão vai ser desmonetizado, mas, Claro. mas é de uma melhor música. não, é melhor não. Vem assim de uma brincadeira, pronto, não é nada demais. Ok. E o 07 é o meu número favorito, não é? Ok. E diz-me uma coisa, tu começaste a jogar OSM em 2017, né? Certo? Exatamente. É isso. E quando é que começaste a jogar competitivo do OSM? Pronto, comecei a jogar em 2017, Certo? foram aquelas ligas para aceitar a cambada, não é? Sim. Depois parámos, né? Porque o pessoal deixa sempre de jogar, pronto, parei e exato. tipo na pandemia voltei a desenvolver o bichinho, né? Tipo, voltaram a chamar sempre umas ligas, Claro. pronto, e fui ficando cada vez mais competitivo, né? Comecei a procurar aí, tipo táticas no YouTube, comecei a encontrar tipo os vídeos de Santana, depois também comecei a ver o teu canal e isso. E foi uma porta aberta para o competitivo, desde a liga de recrutamento, pronto, etc. E tiveste em que liga dos Portugal, não é? Exatamente, foi único. Foi o único. Temos aqui só uma perguntadinha do Hack. Johnny, qual é a grande dificuldade quando se joga em ligas competitivas? Além, claro, dos jogadores adversários. Para mim,
nos maus momentos também não desanimar muito, não é? Porque é sempre É muito talvez um importante, é muito importante. Sim. ingrato, não é? Há aquelas emoções que todos já tivemos que estás tipo 70-30 e perdes 1-0 ou assim. Aliás, deve estar aí o Gambuzinho, se calhar ainda se lembra da meia final do ano passado do CN, aconteceu uma cena parecida. Yeah. Até lhe fui pedir desculpa no fim porque realmente não lembrar ninguém. Mas estas Por acaso, emoções não me recordo muito o são que aconteceu, só para ir para a malta que não sabe. fui à casa dele e acho que não sei se foi 1-0 ou se foi 2-1 que eu ganhei com 2 remates para ver, tipo 100% de eficácia. Sim, Até lhe sim. fui pedir desculpa. Yeah, yeah. Yeah. É muito chato. Numa competição como essa, vai sempre um bocadinho, exatamente. É muito chato, é muito chato Mas, yeah. mesmo. Mas acho que nessas ligas competitivas é não ir demasiado abaixo, né? Quando acontece uma cena dessas e Certo. também não pensares que já ganhaste quando estás muito bem. Eu lembro-me por acaso nessa liga onde isso aconteceu, eu estava aí com 10 pontos de avanço, aí a 3 quartos da liga e acabei em segundo com uma série tipo, de 6 derrotas seguidas, portanto. Pois. Há tudo neste jogo. Há tudo. Tu podes estar muito bem, mas depois uma semana a seguir já não. Levas uma chapada daquelas. Exatamente. É aquela chapada de luva branca, né? Mais ou Diz-me uma menos coisa. isso. Quais são as tuas maiores conquistas a nível individual no jogo? E qual delas é a mais importante? Né? Pronto, a nível individual, eu lá está, nunca ganhei muito. Acho que as minhas conquistas individuais foram lá estar nas competições do canal. Ok. Talvez a conquista que eu me orgulho mais foi, devo dizer, vale o que vale, é o segundo lugar no Nacional, né? Porque claro. provavelmente ter sido a primeira competição onde eu joguei, pronto, nunca tinha Foi o participado. primeiro nacional? Foi a primeira competição, aliás, no CR correu mal depois, foi um bocadinho de humildade, mas foi a minha segunda, no caso. Então o Campeonato Nacional foi yeah. a segunda competição ou foi a primeira? Não, o Nacional foi a primeira. E, Foi a primeira. E pronto, foi aquela beginner's luck, exatamente. Exato, o segundo lugar. Aquela beginner's luck que deu para ficar em segundo e por uma unha negra. Se tivesse ficado, por exemplo, com os mesmos pontos que o Duarte, tinha ganho, Sim. mas não foi o caso. E nesse Nacional, mas acho que... Por acaso não me recordo, nesse Nacional tu estiveste sempre em primeiro, estiveste muito para baixo, como é que foi? Eu por acaso já não me recordo como é que foi a tua prestação, porque eu sei que ficaste em segundo, só não sei que se tu estiveste sempre em segundo ou se estiveste em primeiro com uma grande vantagem no início, como é que foi? Mas estás a falar só da Liga Nacional, não é? Só desse Nacional, só te falo desse Nacional agora. Yeah. Se tu recordas, não quero estar a dizer mal, mas eu lembro-me que o Tomás, tipo nas primeiras 5, 6 jornadas, estava eu e o Tomás Boss, ele estava em primeiro, eu tive sempre a 1, 2 pontos. Certo. E depois ele começou, acho que teve 2 derrotas seguidas, depois consegui descolar um bocadinho, assim, aqueles 4 pontos, acho que foi o máximo que eu cheguei a ter. Okay. Sempre, acho que depois tinha o Fábio, o DMF, sempre a perseguir também, até tu também estiveste lá na luta no início. Eu também estive lá no terceiro lugar, se não me engano. Yeah. Até lembro que o meu primeiro jogo da final foi contigo, empatei na tua casa. Sim. Um 4-5 manhoso, yeah. Foi. Mas, yeah. Tive sempre, por acaso, aí desde a sexta jornada para aí até à 19ª, acho que estive em primeiro e depois o Duarte deu-me aquele salto, né? Pois. E foi, pronto, mesmo assim, foi aquela facada, yeah. Sim, mesmo assim fizeste uma excelente competição. Diz uma coisa. Não ganhei, mas orgulho-me disso, né? Claro. Eu também não orgulho do quinto lugar que tive o ano passado. Mas diz uma coisa, claro. Quais são para ti os 3 melhores treinadores portugueses na atualidade? A pergunta... Podes dizer do teu grupo, ok? Podes dizer do teu grupo. Sim, os 3 melhores neste momento, ou seja, até vou dizer, os 3 melhores deste ano. Os 3 melhores deste ano no ASM português. Ok, deste ano. Lá está, eu ia dizer que é uma pergunta um bocado ingrata, porque... Sim, porque houve sempre há muitos uma pool bem grande. Sim. Sim, que mostram trabalho, pronto, que fazem boas campanhas e às vezes não ganham e não têm o reconhecimento que deviam. Claro. Do ano, eu diria que o BAP Online, por conquistador, acho que ele também, se não chegou ao final do CR, Zona do Sul, teve às portas, que eu lembro-me que eu apanhei numa das ligas, aliás, foi na liga que eu fui eliminado, e ele ganhou. Eu até lembro que o meu penúltimo jogo foi com ele e até ganhei, mas já não deu para nada. Acho que, pronto, aliás, apanhei agora também na Nacional nesta fase e ia correndo mal.
Ia correndo Mas mal. diria o Tu- BAP Online. Tu passaste, Yeah. não foi? Passaste essa fase. Por milagre quase. Foi? Ficaste aqui em sexto? Yeah. Ok. Pá, Não sabia. mano, foi sétimo, mas o segundo, Foi sétimo. o segundo tipo lá está da classificação da Liga. A segunda classificação da Liga tinha uma penalização. Pá, mas foi uma história bem caricata, porque na Sim. véspera, na penúltima jornada, pá, jogava em casa com um treinador que já estava eliminado, salvo eu. Sim. Epá, e estava cheio de trabalho, não. Pá, estava eu a fazer tática ali, tipo, a suar já, caiu aquela Sim, gota de suor, e o jogo simula, então, perdi um zero, né, tive uma expulsão no início, foi mesmo, yeah. E depois a última jornada era fora e, eu estava do tipo, só preciso de um empate, mas também com o pressentimento que isto vai ser morrer na praia. Depois eu estava em sexto e o treinador que estava em sétimo estava a 3 pontos, mas é do tipo, se eu perdesse eu ficava com menos uma diferença de golos e ele subia, pronto, se ganhasse 2-0 acho que ele passava-me por causa dos golos marcados. Foi o que aconteceu, ou seja, foi para sétimo, né? Mas depois, não sei, foi um milagre e lá um esse treinador que estava com penalização ele até perdeu, bastava-lhe o empate porque ele tinha uma diferença de golos astronómica também. E perdeu 2-0 contra um 3-5-2. Coitado. Portanto, estás a ver porque é que eu digo que foi um milagre. Mas foi um abraço agora é chegar longe. Foi, é tentar chegar longe. Olha, Foi aquela sorte que Sim. Olha, outra pergunta aqui do Diz-me. Eu acabei por não te responder à pergunta. Ok, sim. Estava a dizer, pronto, Exato, eu já me tinha esquecido. Estava a dizer que, pronto, estava a dizer, pronto, é uma pergunta ingrata, né? Diria o BAP Online, pelo Certo. que ele conquistou este ano. Diria o Estrilho, né? Estrilho, claro. Porque modo de carreira foi o The Wall, salvo erro no Mundial de Grupo de Seleções, sim. aliás. E diria o Osvaldo também. Não queria repetir o nome porque sei que o Cruyff já disse na entrevista dele, mas diria o Osvaldo, campeão da Zona Sul, também seleção. Sim. Pronto, é sempre aquele nome da casa. Eu também estava com o Osvaldo na ponta da língua, porque ele fez um excelente. Só não queria repetir sempre os mesmos nomes, mas ele claro. é bom treinador, claro. Sim, não, mas podes, porque eu acho que principalmente o Osvaldo fez uma excelente época este ano. Excelente época. Claro, e também, disse, mas também ganhou o qualificador aberto, não é? Pronto, portanto tem que se reconhecer mesmo. Claro. E foi um qualificador aberto com 40 treinadores. Exatamente, e alguns bons nomes. Muitos bons nomes, exatamente. Alguns bons nomes. Diz-me uma coisa. Quem é que vai vencer o Nacional para ti? Quem é que achas que neste momento podia vencer o Nacional facilmente? Vamos imaginar que já estamos em março, né? Que é normalmente a final, março, abril. Quem é que achas que podia chegar lá e ser campeão? Não posso responder a isso. Ok. Porque para já eu ambiciono ganhar, não é? Aliás, eu até vou encarar este milagre que aconteceu com uma estrelinha de campeão, talvez. Sim. Mas, toda a gente sabe que o Nacional é aquela liga que, pronto, eu na primeira fase, na primeira liga, ganhei a liga e nesta aqui tive grego para passar, quase sei-me, lá está o milagre. Okay. Mas, pronto, dizer o nome, pronto, pode ser completamente ao contrário, estás a ver? Porque claro. É sempre um pouco aleatório. Depende, se começas bem, pronto, o que é que acontece também durante a liga, né? Aqueles cartões vermelhos estão sempre aí a fazer umas mudanças. Yeah. Sim, quando acontece contra ti, Sim, exatamente. Então o que é que tu achas? És tu? Podes dizer tu. Vamos dizer a mim, sim. Vamos dizer a mim, Ok. Para ver se consigo melhorar a do ano passado. E agora diz-me que treinador revelação este ano. Essa pergunta também. Quem é que achas que é aquele treinador que não era conhecido de todo? Não era conhecido de todo. E chegou este ano ao OSM, às competições do OSM portuguesas e brilhou. Brilhou e teve aquele destaque, não é? Quem é que tu achas que teve esse destaque? Olha, vou dizer um nome que por acaso até estou agora numa liga com ele e já joguei contra ele numa das tuas ligas. Ok. Calhar não é o nome mais conhecido. Vou dizer o Palhaço, porque lembro-me que. Acho que aliás ele até ganhou agora a liga dele do CN. Não, se calhar estou em erro.
Mas, Hum. epá, pronto, eu já joguei contra ele em várias batalhas, ou pelo menos numa ou Ok. duas, pá, e foi sempre muito difícil. Nesta liga também, esta liga titânica, Titânica, sim. joguei contra ele e os dois jogos foram muito difíceis. Pá, um treinador que, sempre que eu não conhecia antes deste ano, por Ok. acaso, mas sempre que jogo contra ele, é daqueles nomes que tu ficas com logo com atenção o que é que ele faz, estás a Claro, ver? claro, claro. Aqui a Acho pergunta. que é ser muito Sim, sim. consistente. Aqui a pergunta do Rack: tem alguma dica de ouro para novos jogadores? Ou seja, uma dica para treinadores que estão a começar agora. Não é sempre. Acho que é só terem curiosidade, vontade de aprender, porque lá está, tem que entrar no sistema competitivo, não é? Através de um grupo e pá, ter vontade de aprender com quem está à nossa volta. Eu, quando entrei no Portugal, eu, por exemplo, eu era um bot que só jogava em 4-5-1 e pá, de vez em Eu quando só jogava em até 4-3-3, muito sinceramente, quando entrei nos Titãs. Só yeah, jogava em 4-3-3. eu até tinha medo de jogar assim, estás a ver? Porque lá está, eu quando comecei já tinha um amigo, eu nunca lhe conseguia ganhar em 4-3-3, ele pá, metia-me sempre no bolso. Então eu Yeah, deixei de jogar completamente em 4-3-3, estás a ver? certo. Pá, e agora, mas por acaso agora eu confesso que é a minha tática favorita. Muitas 4-3-3. vezes não tem aquela, yeah, não tem aquela potência talvez Claro. Por acaso, que devia, mas e tu és daquele treinador que joga 4-3-3 fora de casa? não estou Não. maluco a esse ponto, mas sei que há muita gente que faz isso Há e, muita gente que faz e isso. não, aliás, olha agora, nestas últimas 2, 3 jornadas do modo carreira, pronto, não quer estar a fazer a publicidade, não é? Ou uma competição que não seja a tua, podes fazer, mas podes tenho fazer. jogado, em 4-3-3 fora e olha, por acaso tenho tido mais vitórias do que no resto da liga em Por 5-2-3 acaso não vi e em que lugar estavas alguma coisa. no modo carreira. Não olhes, não olhes, não olhes, não vale a pena. Não olho? Está bem. Penso que é em nono, não é? Estou É uma em coisa décimo. assim. Estou em décimo, yeah. Ok. Eu quero cumprir objetivos, que é muito difícil realmente. Sim. Sim, o modo carreira é muito complicado, por acaso. Eu já participei uma vez Oh, também. acho que nesta liga, pelo menos, a maior dificuldade que eu tenho a enfrentar é pá, porque é não ter as vendas naquelas alturas-chave que tu precisas mesmo, estás a ver? Porque Certo. epá, são 28 treinadores na liga e é pá, tipo, vamos dizer, tipo, 4 vendas por cada simulação, epá, e raramente calha para o teu lado, somente vendas grandes. E às vezes Yeah. ficas tipo 3 dias sem vender. Há aquelas alturas que ficas 3 Yeah, dias sem yeah. vender e depois a malta ultrapassa. Não há hipótese. Yeah, exatamente. Eu até tenho conseguido vender, mas também tenho que estar sempre a comprar putos, sempre a gastar vosso coins, sempre a enterrar. Claro, claro. Diz-me uma coisa. O que é que tu achas do formato da competição do canal? No geral, achas que mantinhas o formato assim? Mudavas o formato? Como é que tu fazias? Já sei que tu deste a Eu, dica sinceramente, num comentário yeah, desta dica de era aumentar os isso, treinadores. Sim. era isso que eu estava a pensar. Epá, eu gosto, claro, do formato, acho que realmente, pronto, convém mesmo as ligas, quem está em primeiro ou pronto, nos primeiros lugares da classificação do canal e acho que também é uma boa iniciativa tu pronto, implementares qualificação por mérito, não é? Através do Claro, qualificador aberto, etc. exatamente, exatamente. Mas eu pronto, eu deixei-te essa sugestão e realmente eu acho que iria ajudar. Claro que se calhar também iria atrair treinadores menos experientes, mas isso também faz parte, não é? Faz parte para eles adquirirem experiência também para o pessoal da liga, pronto, encarar os jogos de outra maneira, se calhar naquele jogo já acham que podem descansar, mas se calhar não corre tão bem, por exemplo, Claro, estou eu a supor, mas pá, acho que podia aumentar o engagement, estás a ver, porque certo, acho que o trabalho que tu pôs nos vídeos merecia mais views e verdade. acho que ao abrir está tipo 4 vagas para subscritores, estás a ver, por exemplo, Sim, há pessoas que assistiam o live, porque acho que esta liga titânica tinha 16. Se tivesse, por exemplo, uma liga com 20 equipas, podias abrir aquelas 4 vagas, estás a ver, para imagina, subscritores, para sim, sim, viewers, percebo. pronto. Imagina, Mas eu aquela. percebo também, percebo, claro, o teu motivo. Sim, porque não só a vida pessoal, mas também porque Yeah. está contado, digamos. Ok, imagina, Uhum, claro. eu faço um intervalozinho de tempo. No caso, para o Uhum. campeonato itálico não vou fazer, faço uma semana, nem isso, porque não tem boss coins. Mas há muita malta que vai para as competições do canal e não tem boss coins, como aconteceu com o R Santos. Eu até deixei, Yeah. que foi 3 semanas, 4 semanas, desde o qualificador aberto até ao campeonato para a Liga Titânica. Há muita malta Uhum. que não tem boss coins, então eu faço essa pausa
para o pessoal ganhar vosso coins. E portanto depois fica Eu contado. estabelecer isso, que é o ponto. Portanto, Claro. se eu fizer uma liga de 20 treinadores, não vai ser 30 e... Foi quantas jornadas? 32? 34? Foi 34 Acho que jornadas. foi. A taça foi 34. mais um bocadinho. Foi 34 jornadas. Não vai ser 34 já. Vai ser talvez 43. Vai ser 43, se não me engano. Ou 46. Exato. Portanto, já não faz esse tempo. E há muita malta depois já não tem Bosscoins para acompanhar outros treinadores que têm muitas Bosscoins, como eu, como é E em lógico. ligas longas também, claro, o gasto também cresce. Claro, mas eu Exatamente. percebo perfeitamente. Claro. Outra questão... E lá está, tu é que percebes. Sim. Desculpa. Outra questão é o É, Código esse- Aberto ter que ser em... Epá, eu não queria porque ainda não foi criada uma liga para isso, mas era bacana se houvesse uma taça, ou seja, no caso, uma taça de asiática, onde não, todas as equipas fossem o mesmo valor plantel e podia fazer um clube aberto a sério, que é a malta não tem que gastar vosso coins. Todos em igualdade. Exatamente. Tipo um E não há- qualificador tático. E não há uma taça em que não possa, em que não haja as equipas com o mesmo valor plantel, o que é chato, que é muito chato. Yeah. E era uma coisa que eu por acaso implementava no SM e ainda não há implementado no SM. O João Marcos Havia um sem fim de medidas que devias implementar, mas o SM infelizmente não colabora, não é? Pois, Mas essa, exato. claro, eu também Há concordo muita que devia coisa. haver uma competição. Por exemplo, tentaram trazer o campeonato mundial, né? O campeonato internacional do OSM, é o OSM Cup, e aquilo não me pareceu ser um... Campeonato Mundial de Bots. Yeah. Era isso mesmo, isso mesmo. Eu nem entrei por acaso. Também não entrei. Não vale a pena gastar entrar coisas naquilo. Yeah. Exatamente. Olha, Mas uma lá está pergunta... quem quiser participar. Não. Eu acho bem a malta participar, então. Acho bem a malta participar, mas malta que é competitiva não faz sentido participar. Tens a Liga Fantasia Lema, diz o João Marcos. O problema é que eu quero em modo de taça para ter menos tempo, não é? Um qualificador aberto é interessante ser pouco tempo, ou seja, aquelas 13 jornadas, não é? Porque assim, se fizesse uma Liga Fantasia já não ia ser... já não ia dar, não é? Dentro do calendário anual. Uma pergunta aqui do João Marques. João Marques... exatamente. Isso é marcas, né? Exatamente. Qual as ambições dele, de ti, como é lógico, a nível de grupo para o próximo ano? Pá, eu gostava, claro, de ganhar um título coletivo com o grupo, não é? Sim. Quem diz diz ganhar todos aqueles em que entramos, mas pronto, às vezes não corre tão bem, ou assim há um azar ou infelicidade, pronto. Claro. Tive pena este CNPG de não chegarmos mais longe, mas foi uma grande batalha aquela, nós saímos. Sim. Uma grande batalha. A gente chegou a Foi uma das batalhas que me deu mais gozo, por acaso. Jogámos Sintra contra Portugal, ou não? Por acaso não me recordo. Neste CNPG, estás a falar dos principais? Sei que jogaram no terceiro e quarto. Jogaram no terceiro e quarto nas academias. Sim, não, mas eu estou a falar Mas do acho que- principal. Não. Este ano pelo menos não. Acho que o ano passado Vocês- talvez, mas aí ainda não estava lá. Vocês perderam-nos a final contra os esse melhor grupo, 67-64, Yeah. ok? E nós perdemos Foi com uma os- batalha. Foi uma batalha muito. Epá, perdemos, não é? E claro, fico triste e lixado, mas foi uma batalha que deu muito gozo. Menos na última jornada. A última jornada deu um bocado de 3 pontos. Foi. vazia, vá. Olha, outra Eu tenho pergunta aqui. uma história que ficar. Diz. Pá, nessa batalha, pronto, foi na penúltima jornada. Tinha 2 jogos fora nas últimas 2 jornadas. Basicamente, montei a equipa para 6-3-1, não é? E na penúltima jornada, Sim. a expulsão do avançado, um cota que eu tinha. Pá, e tipo, o que é que acontece? Na última jornada, fui buscar outra vez o olheiro, dei-lhe venda rápida e fui buscar outra vez. Ele foi expulso outra vez na última jornada, o mesmo jogador. Portanto, eu bati com a cabeça na parede, mas Sim. agora dá para rir, mas na altura, Na altura foi difícil. chato. Foi chato. Acredito. Foi difícil de digerir, Exatamente. Olha, uma pergunta aqui do Phil Strike. Como foi roubar o Phil Strike no primeiro jogo de modo carreira? Para depois levares vermelho na segunda volta. Disse. Ele também me roubou na segunda volta, exatamente. Não, olha, o que vai volta, não é? Basicamente é isso. Ora, aí está. Vamos dizer assim. Olha, vamos aqui Foi então... o karma, pronto, olha. Exatamente. Olha, vamos aqui então às perguntas do Zé Tigresa, que fez aqui na comunidade.
Ahm, Exato. Essas confesso que já vi, então estou um bocadinho mais preparado. não sei. Espera aí. Ah, está aqui. Deixa-me só meter aqui no. Ora, aí está. Aqui uma pergunta aqui do Zé Tigres, então, a primeira. Quem é o mais giro do teu grupo? Epá, Tens que eu dar um vou nome. dizer que sou eu. Vou dizer que sou eu e nem é por eu ter posto essa alcunha a mim próprio no grupo, hein? Não é por isso. Sim, sim. Mas eu vou dizer que sou eu. Ok. Ahm, quem é que levarias numa batalha amigável? Outra pergunta assim um bocado ingrata porque há muitos jogadores. Jogadores, pronto, de Sem muita ser do teu qualidade. grupo. Sem ser do teu grupo. Sim, eu já estava preparado para Já esse estás. ponto. Epá, olha, vou usar aqui Ok. uma technicality, não é? Como dizem. Pá, vou dizer o Cascão. Cascão. Ele agora não está no nosso grupo. Mas, e confesso por acaso não passei muito tempo com ele no grupo, mas aliás até tu já mencionaste aqui no canal, epá, treinador sempre disposto a ajudar, muito comunicativo, pá, e aliás ele está em primeiro agora no modo carreira. O Cascão. Olha, uma coisa que eu me orgulho também, uma coisa que eu me orgulho é eu ganhei-lhe bem na minha casa, Ele é, mas ele é um pronto, lá excelente está, treinador. e mesmo assim está em primeiro. Eu até já tive a Muito bom oportunidade mesmo. de jogar com ele na seleção de sub-21 nacional. É. E ele é um treinador bastante comunicativo, bastante mesmo. Notou-se. Não, o Cascão é muito bom treinador, mas sempre disposto a jogar em prol do grupo, epá, e nós concretamente ainda temos a esperança que ele um dia arranje tempo para voltar para nós, para jogar connosco, mas olha, escolheu ele, porque eu aproveito que não está no nosso grupo atualmente. Certo. Mais quem? Escolhemos assim um pessoal de grupos diferentes, olha, escolhi o Marius do Sintra porque Ok. já joguei assim umas 2 ou 3 batalhas também com ele, epá, e olha, outro treinador que eu não sei se já lhe ganhei, muito bom mesmo, muito consistente, está sempre lá em cima. Não sei, lá está, não sei, esse não sei como é que é a dinâmica, não é? Sim. Mas sempre que joguei com ele, impressionou-me. Gostei sempre das prestações dele, portanto, escolheu a ele também. Ok. Aliás, até já disse que um dia gostava de ver noutros voos, por assim dizer, não é? Certo. Quem sabe até na seleção, assim. Ok. Escolhia também o Carlos, do Pastel de Nata. Ok. Eu só joguei com ele uma vez e foi um banho de humildade também. Por acaso Foi logo assim, estou a jogar contra ele. Estou a jogar contra ele Yeah. na liga de grupo. Foi logo- Foi logo saídinho. Eu sei que ele também vai à seleção, aliás. Mas Sim. foi logo assim, saídinho do CN. Entramos no torneio de verão, uma cena assim dos Portugal e pá. E fui à confiança já com ele e levei 3 chiquinhos em minha casa. Ele em 5 dias. Sim. Doeu na alma também esta. Ok. Pá, e escolhia. Já falei nele aqui também. Escolhia Gambuzino. Gamozinho. Já agora, tocando no Gambuzino, aproveito também para dar os parabéns aos Champions OSM, não é? Certo. Que ganharam bem na CMPG e já agora também dou os parabéns aos DFA porque, pelo que eu vi, pelo que eu assisti, foram uns finalistas também muito dignos e foi uma final muito bacana de acompanhar. Eu tenho nada a dizer, Eu joguei constantemente, eles são... Cheguei a jogar contra eles, quando estávamos nos Portugal EB, pá, e acho que também levámos no focinho deles. Sim. Mas eles eram muito bons na altura e pronto, deduzo que agora ainda sejam melhores. Certo. Outra pergunta. Quais são as melhorias que fazias no ESM? Não querendo tocar nos mesmos pontos que toda a gente diz, né? Do ranking, claro que tem de ser modificado. Tem que ser alterado o mais depressa possível, porque... Sim, não, ele não espalha nada, Não. A competitividade, nem... De tudo. Pronto. É o ranking de medalhas, né? Quem bate mais em bots fica em primeiro. Quem assim. paga mais, é chamado quem paga mais, basicamente. E também, olha, ou quem queria mais contas, tipo multicontas, né? Sim. Olha, eu gosto da sugestão, que até acho que foi o Estrilho que deu, na entrevista dele, de implementarem novas estatísticas no jogo, tipo XG, pronto. Também gostava de ver Sim. Tentarem quantificar a percentagem de sorte, estás a ver cá nos jogos, Claro. porque lá está, como eu disse, de vez em quando há aquelas simulações em que tu dás tipo 70-30 em posse e perdes, estás a ver? Era só para termos noção se realmente a tática que usámos tipo, foi eficaz, foi boa, se foi ali, tipo, não éramos por azar, estás a ver? Pronto.
Pá, mas a mudança que lá está, é a cena que me irrita mais no jogo, pá, acho que também desvirtua muito. Pá, é tipo darem um nerfzinho aos cartões vermelhos, estás a ver? Especialmente aqueles que acontecem no início Certo. do jogo. Acho que é uma estupidez. Certo. Pois, sim, sim, sim. Estraga logo a simulação. Estraga logo a simulação. Yeah, tipo, é quase à vontade tipo, de desinstalar o jogo, estás a ver? Tipo, Sim, fechar a app e desinstalar. sim. Yeah. Sim. Mas acho que esses eram os pontos que eu gostava de ver mudados. Ou seja, dar nerf, ou seja, né, é condicionar mais a arbitragem, ou seja, não ser tão agressiva como é, e a parte do ranking, não é? Sim, sim, e as estatísticas também E as implementar novas cenas. estatísticas, Epá, os cartões amarelos eu não me importo. Tipo, acho que pronto, há jogos em que acabam com 15 cartões amarelos, vamos dizer, mas certo. se calhar tipo a frequência com que os vermelhos acontecem acho que é demais. Pronto. Isso é que não Sim, curto tanto. sim. Ah, achas que o SM vai ser tão popular daqui a uns anos como é hoje? Pá, sinceramente acho que não. Achas que não? Porque pronto, isso me vem na sequência do que eu tenho dito. É um jogo que pá, tem que ser jogado a longo prazo e essas situações que acontecem, tipo injustiças, vermelhos, vão gerando desgaste, né? O Certo. pessoal depois cansa-se. Aliás, há muitos treinadores que quando eu comecei a jogar ou que pronto que eu me dou, aliás, temos o exemplo do Warrior, do Chico. Sim, Neste momento está a fazer uma pausa, pá, tudo bem que ele não tem tempo, mas também a vontade, a disposição para vir jogar um jogo que pronto, recompensa por jogares bem também vai sim, acabando, né? claro, claro. Pá, é triste, vão sendo jogadores muito bons, muito competentes, mas pronto. Mas acho que a tendência do jogo não é ficar mais popular, não. Ok. E até te faço outra pergunta: achas que isto pode chegar a ser um jogo em que chega a ser até. Faz essa parte dos esportes? Sabes o que é que eu estou a falar, não é? Hum, Ou seja, dos esportes sim, sim, a eletrónicos. FIFA, assim. Sim. Epá, acho que não, porque Achas que não? sinceramente não é interativo o suficiente, não é Não é? dinâmico o suficiente. Certo. Aliás, até podia, mas tem que ser Tinha, mesmo aquele público que sim, só diz tem, estás a ver? Porque, exato. E tinha que ser uma maneira diferente de fazer as coisas, não é? yeah, porque aliás, também se vê pelos vídeos das competições que tu fazes, e, por exemplo, também se vê no Carlos Santana, a tendência de digitalizações a irem caindo ao longo da liga, estás a ver? Sim, 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 exatamente. Não é toda a gente que papa do início ao fim, por assim dizer. Claro, é muito poucas pessoas, muitas poucas pessoas. E por fim, aqui a última pergunta. Não, porque ainda há outra. É se um dia gostares de representar a seleção, eu acho que isso é óbvio, né? Ah, e. É, claro. É pá, Claro. diz, desculpa. Não, não, diz tu, diz tu. Acho que qualquer jogador que joga competitivamente Ambiciona. tem a ambição, né? De um dia. Claro. Yeah. Epá, eu gostava, claro. Nem que fosse só para ter a experiência de poder dizer que, olha, fui à seleção. Foi à seleção. Yeah. Epá, mas Sim, claro, gostava. ok. Então, e aqui a última pergunta que é: que é que o Medinas é tão chorão? Esta aqui eu não percebo, portanto deixa-me explicar. Epá, olha, sinceramente, acho que isso já nasceu com ele, mas acho que o SM ainda vai piorar isso. Sim, Epá, eu nunca vi uma pessoa. Eu sou reclamão quando a simulação não corre bem ou quando não tenho vendas, sim. mas eu nunca vi ninguém como o Medinas. Epá, mas acho que ele até já faz mais isso por nós, né? Já faz propósito. Ele sabe que o pessoal pega nisso. Yeah. Epá, mas é um grande bacana o Medinas. Está bem. Ainda bem que ele é chorão. Exatamente. Olha, acho que não tenho aqui mais perguntas e por isso. Quer dizer, tenho uma pergunta, uma pergunta final. Que é o que é que tu achaste aí dos sorteios das equipas portuguesas na Champions e na Liga Europa? Aí um bocado à parte do ASM. O que é que tu achaste? Pá, eu até acho. Eu gostei do sorteio do Porto, apesar de saber também, que não eu foi assim também. muito favorável. Mas eu gostei do sorteio do Porto porque eu estou a ponderar e ver esse jogo. Eu Portista, sou. ok. Não, eu sou, Não? eu sou fã do Arsenal. És fã do Eu só Arsenal? quero. No Dragão. Eu no Dragão só quero ver um bom jogo, se for. Claro que em Sim. Londres, pronto, depois é diferente. Claro. Mas, é pá, acho que as equipas portuguesas, especialmente na Liga Europa, têm o dever, quase a obrigação de Sim. ir em Sim, frente pelo menos nesta eliminatória, principalmente. não é? Sim. Mas Epá, e espero,
espero Sim, sinceramente que o Porto também consiga ganhar, pelo menos em casa, não é? Claro claro. que, tendo em conta depois a final da Champions é em Wembley, aí já espero que seja outra equipa, né, a seguir em frente, Sim. mas claro que espero que eles consigam ganhar em casa. Porque eu, se não me engano, o Sporting o ano passado ganhou ao Arsenal na Liga Europa. Portanto, Epá, yeah, eu não vejo yeah. o Arsenal como ah, uma equipa fortíssima. Vejo uma equipa forte, não é? Individualmente, mas eu acho que o Porto, acho que a raça e nível Sim, o coletivo, eu Porto, acho o Porto tem que. sempre essa. Yeah. Eu Mas acho que. epá, Diz. mesmo à parte, né, eu acho que o Porto este ano, o Conceição só faz milagres até certo ponto, Sim, e acho que sim, também até os portistas sabem. claro. Sim, tem essa noção. Epá, valha o que valha, eu espero que eles ganhem em casa, se eu acabar por ir, espero ver um bom jogo, mas, e também não quero entrar por aí, que eu já vi esta discussão a ser tida no grupo do WhatsApp da comunidade, Sim, mas eu acho que há uma diferença entre um Arsenal da Liga Europa a lutar pelo título em Inglaterra e um Arsenal de Champions, como afinal é um Wembley. claro, Acho- claro, claro. espero que se concretize esta ideia, Claro, mas, sim, sim, não, tens toda a razão. Eu acho que a mentalidade até é diferente deles, não é? Eu acho yeah, que até claro. eles têm uma compostura em campo muito diferente. E Aliás, estamos a jogar agora e até acho que estamos a ganhar. Não, já empataram. o Estavam a ganhar o Arsenal. Liverpool, mas yeah, está lá já é inevitável, né? Pois, assim, por acaso o Liverpool não. Não é? Yeah. Não, Eh, não facilita em tudo. Exatamente. É melhor não. Olha, tens aí últimas palavras para fecharmos aí a entrevista. Ah, Olha, quero, acima de tudo, né, agradecer o convite. Para mim foi um grande prazer estar aqui, estar um bocadinho à conversa contigo, com o pessoal. Assim, eu eu sou sempre fã deste tipo de interações, assim, conhecer o lado um pouco mais pessoal, mais descontraído, não é? salvo seja, né? Salvo a redundância, exatamente. Pessoal com quem eu jogo, né? Pronto, nós conhecemos todos da comunidade no jogo, Claro, conhecemos os nicks uns dos outros, mas não temos esta, esta interação. esta perspectiva. Yeah, exatamente. Epá, e posto isso, quero só desejar assim umas boas festas, bom Natal, para quem não celebra boas festas, aproveitem a época e tenham um bom ano 2024. Um abraço a todos, acho que é isso. Muito obrigado, Johnny. Obrigado por Ora é essa. obrigado por teres estado aqui nesta entrevista. Acho que foi uma entrevista muito interessante. Obrigado, eu acho E que sim, acho que sim. acho que sim, Foi acho que sim. dinâmica. Acho que sim. Então, olha, não tenho mais palavras também. Agradecer por ter estado aqui e vemos dentro do ASM, não Yeah. É mais isso, tem que ser, né? é? Tem que ser. Então vá. Obrigado Yeah. e fica bem. Boas festas também. Tá bem. Força, tudo a correr bem, tá bem? Tudo a correr bem.